Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Camarote. Hoje é um vídeo bastante importante para nós flamenguistas, né? Vamos fazer uma análise sobre o vídeo acima, né? A entrevista que o BAP deu pro Antônio Tabet no programa da UOL. É como se fosse não é um podcast, é uma entrevista, mas de várias coisas importantes, né, do candidato, que a gente não sabe, né, se tem qual é o favorito para ganhar a eleição do Flamengo. Ele fala sobre Zico poder ou não trabalhar na diretoria. Ele vai mostrar a visão dele e ele vai falar sobre o estádio. Estádio esse que a gente fica muito feliz de enfim podermos ter a nossa casa. Maracanã é a nossa casa institucional, mas não é nossa no papel, né? A gente está em busca desse sonho, né, que é o nosso estádio. Zico, que apoia a sua candidatura, né? O Zico vai estar na diretoria de alguma maneira ou não? O apoio do Zico é um apoio... Não, eu tenho para mim que um cara da estatura do Zico, o Zico é o maior ídolo da nação, ele não deve ocupar cargo diretivo ou eletivo em clube. Eu entendo que não é se, é quando que você vai acabar maculando a imagem do cara de alguma maneira. Então, acho que o Zico está no Olimpo rubro-negro, ele está acima de todos nós, tá certo? Mortais, que pretendemos um dia ser presidente do clube. Agora, isto posto, eu entendo que existem ações que você pode fazer para engajar o Zico com essa torcida que você está falando, com quem não viu ele jogar, cumprindo outros papéis que não de dirigente. Eu tenho isso muito claro para mim. Falando em outro nome aqui, que eu acho que é um nome bastante relevante, o Fábio Coelho, presidente do Google. Ele vai estar com você na diretoria? O Fábio é um amigo, né? É um excepcional executivo, melhor rubro-negro, né? E se ele concordar e se ele conseguir ajeitar lá, né, as 24 horas que todos nós recebemos por dia, né? Se ele conseguir ajeitar as dele e nos der a honra de participar, eu te diria que sim. Ele me disse que ia conseguir. Vai ser uma satisfação, e eu espero que sim. Ele também me disse, eu sigo na torcida. Maravilha. Você falou de Olimpo, você falou desse lugar, e eu vou falar de um outro lugar agora que está dando o que falar, que é o estádio do Flamengo, né? O atual presidente, o Rodolfo Landim, disse que você sempre foi contra. Que isso é uma falácia da sua parte, tá? Que você sempre foi contra o estádio próprio do Flamengo. Qual é o seu pensamento sobre o estádio próprio e quais são os seus planos a respeito desse terreno que o Flamengo... É muito importante a gente saber, embora eu não voto, mas é importante saber qual é a visão dele, do candidato, né, para a presidência do clube do Flamengo. É bem comum a gente ver que 100%, nem 100% de tudo que é prometido é cumprido em certas promessas, ainda mais com dirigentes de clube. adquiriu. Vamos lá, eu já tenho respondido isso algumas vezes, vou responder aqui de novo. Qualquer rubro-negro é absolutamente a favor de ter o seu estádio. Nós lutamos anos para que fosse o Maracanã, certo? O presidente, durante muito tempo, e até 27 de maio desse ano, ele declarou que não havia condições de um modelo de viabilidade econômica e financeira fazer um estádio ficar de pé. Então, não era o problema de você querer o estádio ou não, né? O desafio era como que você faz. Então, se é a favor do estádio, todos nós somos. Você tem uma oportunidade, você aproveita a oportunidade, estamos todos felizes com o sonho, você tem que materializar o sonho agora. Você tem que fazer ele acontecer, né? Esse é o maior desafio que a gente tem. Eu tenho gente trabalhando nisso enquanto eu estou conversando contigo aqui. Eu tenho gente trabalhando em várias frentes. Essa é uma delas. O Kika? Gente boa. O Kika, ele vai participar conosco, com certeza, mas é numa parte mais conceitual do tipo de estádio que a gente deveria ter, do que na modelagem econômica e financeira do estádio. Entendi. Que não foi feita até hoje, hein? Vamos dizer, vamos morar numa cobertura maravilhosa, num triplex, todo mundo bebendo, se abraçando. Tem que pagar a conta, tem que ter um modelo de negócio, tem que ter um plano para isso.
existe a possibilidade de o Landim e a diretoria apresentar o projeto, acho que nesse final de semana ou no início da próxima. E na próxima semana já vai ter a viagem dos dirigentes, né? Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense. Ainda não se sabe quem vai ser o vencedor da Libertadores, no caso o Botafogo ou Atlético, para ir para em dezembro agora já vai ver o sorteio, né, do Super Mundial. Então assim, a eleição é dia 9, a gente não eu acho que seria para o Landim um ponto muito forte ele apresentar seu projeto. Ó, a viabilidade econômica é essa, o modelo é esse e a data que já tem a data que ele quer daqui a 5 anos é essa. Então assim, se ele pudesse fazer isso, ele sairia na frente, né? E eu entendo que isso foi pouco discutido no Flamengo pela dimensão que é. Isso é um investimento da história do clube. Então isso tem que ser muito bem planejado e muito bem executado. Agora, nós temos do nosso lado gente que tem capacidade e competência para fazer isso. Então, é assim, somos todos a favor, mas temos preocupações. Porque, Tabet, esse estádio ele não pode comprometer nem a performance esportiva do Flamengo, ficar 10, 13 anos como São Paulo ficou sem ganhar nada, tá certo? Nem ter que virar uma SAF porque a gente está endividando o clube unilateralmente para fazer com que o Flamengo tenha um dono. Então, nós estamos pensando no estádio, mas sem comprometer essas duas pontas, nem a independência do clube, nem a performance esportiva. E com a equipe que eu tenho certeza que a gente está bem assessorado para conseguir esse objetivo. Os nomes aqui eu não tenho, mas a equipe, né? Ele falou aqui do Fábio, o presidente do Google. É um conhecimento que você tem que é de relevância. Quando o Flamengo, esse grupo que hoje está rachado, né? Eduardo Bandeira com alguns para um lado, Landim com alguns para o outro, BAP com outras pessoas para o lado. Hoje, não só o Zico, que é um nome, assim, é o maior nome que a gente tem no Flamengo, mas muitos dos dirigentes que entraram, que começaram, né, e que pavimentaram essa estrada solidez financeira do Flamengo, estão com o BAP hoje. Não estou aqui querendo dizer que o BAP é o melhor candidato, longe de mim, porque eu não conheço a fundo. Mas, se a gente tem muita gente boa apoiando uma determinada situação, um determinado nome, ninguém é perfeito, existem histórias do BAP sobre ser um cara egocêntrico e tudo mais, ser um cara querer mandão, isso pelo menos vindo do outro lado, né? Mas se você tem muita gente querendo num barco só, a tendência é que ali seja uma situação favorável. O construir o estádio, penalizar o time, aí você tá jogando contra, porque vai ficar muito tempo. Se o Flamengo agora não fortalecer o seu time, não tiver um time forte, uma ou duas contratações, mas voltar todo mundo que está machucado, realmente o time já é forte, mas se não botar uma peça ou outra, pode perder o Wesley, pode perder alguns outros jogadores. Então, assim, se não tiver dinheiro para fazer reposição, não adianta ter estádio. Vai demorar para construir o estádio, não vai fazer dinheiro, esportivamente vai ser mal. Então é importante a gente estar ligado nisso. Tenho uma outra pergunta para fazer para você. Você é um homem de mídia e você sabe disso. Quando eu cheguei no Flamengo, a comunicação do Flamengo era muito preocupada com quem ia atender o fulano da Rádio Tupi, mas não olhava para as redes sociais. Hoje o Flamengo é líder absoluto no esporte brasileiro nas redes sociais, mas ainda assim eu sinto que tem lenha para queimar. Por exemplo, você vai para a Europa. Eu também sinto. Já fizemos um vídeo aqui no canal. Cara, o Flamengo é muito pobre. Não é pobre, né? Perdão. Deixa a desejar muito na rede social, assim. Eu lembro quando o Tabet estava lá, fizeram um comercial do Rodinei, que o Rodinei fazia professor de ginástica, o Vinícius Júnior fazia um comercial de cabelo, fazendo uma sátira, né, com esses canais que passavam produto, venda, né, canais de venda. Cara, pô, foi sensacional. Acho que era para promover o Premier, se eu não me engano, né, o Campeonato Brasileiro. Pô, é só uma chamada, mas assim, foi sensacional. Você imagina você ter a audiência que o Flamengo tem hoje, a gente tá fazendo um canal aqui que só fala de Flamengo, cara. Você imagina ter essa audiência podendo trabalhar melhor, né, botar os caras que mexem com o YouTube, com marketing assim de fato mesmo, né.
Hoje é bem pragmático lá a programação. E a referência que as pessoas, a maior parte das pessoas tem na Europa de clubes sul-americanos ainda é River e Boca, que são muito menores que o Flamengo em número de torcedores. Quais são seus planos para internacionalização da marca Flamengo? Vamos lá, você falou de redes sociais, né? Vamos por parte, né? Redes sociais. A minha visão como homem de mídia que somos é de que o Flamengo tem uma relação unilateral utilizando redes sociais. O Flamengo não interage, o Flamengo não se relaciona com o ecossistema rubro-negro, que tem, seja no Rio, seja fora do Rio ou fora do país. 2, o Flamengo não monetiza, o Flamengo não transforma em dinheiro esse tipo de relacionamento. Você provavelmente tem conhecidos que se denominam influencers, o cara, né, como se fosse um status que ele conquista quando ele tem 1 milhão de seguidores. A partir daí ele começa a faturar algum, vendendo posts, fazendo famoso merchandising. publi. E é o seguinte, o Flamengo tem 36, 37 milhões desses seguidores. Por que o Flamengo não faz dinheiro com isso? Porque o Flamengo não interage. Redes sociais é um meio fundamentalmente para você interagir. Total. O Flamengo, basicamente, o Flamengo manda informações e o Flamengo não interage. Isto possibilita a gente, sendo grandes e gigantes como somos, de você estar em qualquer lugar do planeta hoje em dia. Então você devia ter, por exemplo, o site da gente em inglês. Você devia ter o site da gente com mais de um idioma. Hoje em dia você tem o Google Translator que faz isso com uma... É incrível, incrível. Fábio Coelho pode te ajudar com isso. Fábio Coelho vai ajudar muito nisso. Então eu entendo que a utilização da evolução tecnológica como forma de você aproximar o torcedor do clube onde quer que ele esteja vai ser absolutamente fundamental. Então não existe projeto nos dias de hoje de internacionalização que não passem por essa exploração. Isso é número 1. Número 2, o contrato atual de direitos de transmissão que foi celebrado, ele permite que você receba o seu sinal limpo para distribuição internacional. Cada clube vai poder fazer o seu projeto. Então o Flamengo pode, em cima de uma plataforma de streaming, para quem está em Paris, ou para quem está em Tóquio, ou para quem está na China, assistirem os jogos que o Flamengo for mandante. O Flamengo também pode, para clubes que não têm a expressão que o Flamengo tem internacional, combinarem comercialmente com o Flamengo um acordo onde o Flamengo mostra o jogo, por exemplo, de Cuiabá e Flamengo em Cuiabá. Para o rubro-negro que está na China, é o Flamengo jogando, independentemente se o Flamengo é mandante ou não. Então acredito que a tecnologia vai aproximar o Flamengo e vai ajudar nesse processo de internacionalização da marca, fundamentalmente pela imagem, pelo jogo que você vai transmitir. Os jogos do Flamengo são pouco transmitidos para o resto do mundo, diferentemente do campeonato argentino. O modelo da estrutura de televisão na Argentina era diferente do Brasil. Sim. Então isso permitiu que eles tivessem um acesso ao mundo exterior mais rápido do que o que nós tivemos aqui. Então talvez o Brasil, por ser um país continental enorme, o Brasil estivesse cuidando do seu território, enquanto eles, em países menores, estavam buscando uma projeção maior fora. Mas eu entendo que isso que antigamente, no século XX, demorava 30, 40, 50 anos para você construir, hoje, se bem feito, em 1, 2 anos, você consegue ajustar isso por meio da inteligência artificial e da tecnologia disponível. Desde 2019, o Flamengo conquista títulos, o Flamengo vai bem, tirando 2023, que a gente não ganhou absolutamente nada, mas vai ganhando uma coisinha aqui, ganha 2 títulos e tal. Esse ano, a gente ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E para mim fica um gosto, óbvio que eu fiquei muito feliz com a conquista, vibrei, torci, comemorei, mas olhando friamente, para mim, assim, diante de um elenco desse, um orçamento desse, é o famoso não fez mais que obrigação. A Copa do Brasil, para mim, é o mínimo garantido. Você tem receio que esse tipo de cobrança ou de ambição relaxe os envolvidos no clube de alguma maneira? Porque, assim, para mim, desses 3 títulos maiores que um time disputa no Brasil, um time grande, que está nas cabeças de disputa, que é o Brasileirão,
a Libertadores e a Copa do Brasil, para mim o Flamengo tem que ganhar 2 desses por ano no mínimo. Na minha cabeça, vendo o orçamento, o elenco, eu falo, pelo amor de Deus, tem que ganhar 2. Você tem receio que isso... Como é que você, presidente, vai administrar, gerenciar esse desconforto para que essa ambição continue, não se naturalize, não se banalize isso? Olha, você usou um termo agora no final que eu gosto, que é o desconforto. Eu me sinto bem no desconforto e eu adoro provocar o desconforto nas outras pessoas, porque eu acho que é isso que faz a gente se mover. Nada muda se você não mudar. Então, muitas vezes, para você continuar ganhando tudo, você tem que mudar as coisas na medida em que elas se apresentam. É assim, eu fui executivo de sucesso há muito tempo, felizmente. E chegou um momento na minha vida que eu disse, olha, eu não quero mais fazer o que eu faço no dia a dia. Então, quando eu fui falar com os meus chefes, naquele momento, né, que eu não queria continuar fazendo aquilo, eles disseram, mas está indo tão bem, olha os resultados. Eu disse para eles, olha, mas sabe o que acontece? O brilho que eu tinha fazendo o que eu faço não existe mais. O BAP que você acha que está aqui hoje, não é mais o BAP de 1, 2, 3, 5 anos atrás. Eu não acho que seja correto eu continuar. Eu tomei uma decisão pessoal, de, ainda que eu entendesse que eu tivesse capacidade e competência para prosseguir, eu não tinha mais o mesmo tesão de fazer o que eu fazia. Eu entendo que, como presidente, eu tenho que estar ligado e antenado para verificar qual tablet, qual BAP está comigo no dia a dia. Porque muitas vezes, quando você pensa no Cristiano Ronaldo, esse é um super de um exemplo. Mas tem outros casos que não são assim. Eu ouvi de um técnico que passou pelo Flamengo uma expressão que traduz muito isso, ele dizendo o seguinte, olha, o nosso desafio para o ano que vem é que nós temos muitos leões, alguns sem fome. Então ele dizia, o leão sem fome, ele perde as características do leão, que o trouxe aqui, que o fez ser leão. Então eu entendo que você ter essa sensibilidade, perceber como é que você tem que ajustar o ambiente, isso é fundamental. Esse é um dos trabalhos que eu espero que o diretor técnico cumpra. Foi um dos capítulos que levou mais tempo na conversa com esses candidatos. De dizer, como é que faz? Você ganha tudo com o tablet, você ganha 5 brasileiros seguidos com o tablet. Aí chega uma hora o tablet que... É um tablet, teu amigo, pô, conquistou uma opção de coisas contigo, mas ele não está mais afim. Como é que é a tua atitude? Você aceita que o tablet fique olhando para trás no retrovisor pelos 5 anos de conquistas que ele te deu? Ou você segue com ele sabendo que ele não tem mais a fome que um dia ele já teve? Você acha que hoje em dia o futebol, do jeito que está competitivo, admite leões sem fome? Não. Então, eu entendo que esse tipo de sensibilidade a gente tem que ter com o tempo. E aí você tem pessoas que são automotivadas, como é o caso do Cristiano Ronaldo, né? E o outro lado é o dinheiro, de você chegar e dizer, olha, eu acho que as alavancas do dinheiro, o Flamengo tem que pagar muito bem se ele for campeão, como a gente diz, brincando da porra toda. À medida que ele vai ganhando, você ganha-se mais dinheiro. Mas você ganhar muito dinheiro, sem que o clube tenha conquistas, eu não acho que seja equilibrado nem correto, não é isso que a gente espera. Então a gente quer implementar um modelo onde a gente quer desenhar e estruturar o clube para ganhar tudo. Nós somos grandinhos, a gente sabe que na prática é quase impossível você ganhar tudo, mas você tem que se preparar para saltos grandes, entendeu? Então a nossa gestão vai pretender mirar na Lua, que se ela errar, ela está no meio das estrelas. E não ficar se contentando com algo que, como você falou, talvez é bom ganhar, mas não é necessariamente aquilo que a gente esperaria pelo tamanho, pela qualidade, pelo que você coloca de investimento no elenco rubro-negro hoje. Qual é a tua lua? Qual é o teu grande sonho como presidente do Flamengo a partir do ano que vem? Eu penso que o Flamengo tem que, em até 10 anos, ser o Real Madrid da América do Sul, e daqui a 20 o Real Madrid tem que ser o Flamengo da Europa.
É uma boa. Isso, Um pouco, né? Mas eu gosto. Tô nessa. Eu quero isso aí. É interessante, é que você fala isso para tricolores, eles ficam irados na hora. Lá vem, isso é uma estupidez, nada a ver isso, esse rubro-negrismo cretino. Eu falo, é maravilhoso. Sofra, absorva, introjete esse conceito. Mas eles saem com isso na cabeça. Que absurdo, esse cara quer ser o... E depois ficam pensando, pô, mas vai que dá certo, esses caras acabam vai sendo... Vai dar um problema. Então, temos que combater isso desde já. Isso. É maravilhoso você pensar em algo grande, né? É o que motiva a gente, é o que move a gente. Para terminar aqui, Bap, eu sempre faço uma pergunta para os meus entrevistados, que é a seguinte. Me conte algo que você nunca contou para ninguém em nenhuma entrevista. Você já pode começar me dizendo quem é o seu diretor de futebol. Algo que eu nunca contei... É o Jorge Jesus? É o Leonardo? É o... Algo que eu nunca contei? Pô, tem tanta coisa que eu não contei. Mas assim, eu vou te falar uma que é sobre assim, a seleção brasileira, que quem gosta de futebol, pelo menos da minha geração, a gente tinha uma paixão enorme pelo clube da gente, pela seleção, né? Eu me lembro que na escola, quando saía a convocação, teu time tinha 3 convocados, o meu tinha 1. Pô, isso era como se fosse uma vitória. Meu time tem 3, tem 5 convocados. Feliz. Eu me lembro daquele time do Flamengo dos anos 80, Sim. Era 5, 6 jogadores convocados, e a gente ficava pensando, pô, e 2 ou 3 foram sacaneados, deviam estar na seleção. Eu nunca falei que... hoje em dia, entre o Flamengo e a seleção não tem a relevância que já teve na minha vida antes. Eu acho... Nem na de ninguém, Bap. Nem na de ninguém. Se tiver Flamengo e Brasil jogando, cara, eu troco de canal, eu fico no Flamengo, tá doido? Isso é uma coisa para a gente pensar do ponto de vista de ecossistema do futebol, porque... a seleção nacional é algo muito importante. Eu acho que de alguma maneira ela foi se apequenando com o tempo, né? E dentro desse conceito do rubro-negrismo da gente, de que a gente sempre pensa muito grande, eu imagino que a gente devia pensar de uma maneira mais ousada o futebol brasileiro, né? Enfim, então, nunca me perguntaram sobre isso, mas é assim, eu fico muito puto durante as Copas do Mundo com a seleção. No resto eu consigo, de alguma maneira, minimizar, finge que não vou ver, que não estou tão envolvido com eliminatórias e tal. Mas isso, do ponto de vista futebolístico, isso é uma coisa que... Para os meus filhos não é assim, mas para mim é caro. Para mim é muito caro o Brasil não ser favorito. Eu vim de uma época que o Brasil era favorito em todas as Copas do Mundo. Eu vi o Brasil ganhar Copas que ele não era favorito e perder Copas que ele era favoritíssimo e que nós não perdemos para os adversários, perdemos para nós mesmos. Eu vim de uma época que parte da pauta esportiva era não falar dos convocados, era falar dos injustiçados. Você montava às vezes 2 times de injustiçados. Né? Pô, como é que não leva fulano? Hoje em dia a gente fica como é que não leva quando convoca um cara do nosso time. Porque você entende que a seleção está usurpando de você alguma coisa, né? Está tirando alguma coisa de você. E também porque a seleção não tem mais aquele valor, aquele elan que tinha antigamente. Então, isso é uma coisa que no meio do futebol nunca ninguém me perguntou. Perguntas muito sobre Flamengo, sobre liga, sobre campeonato, sobre calendário, mas sobre seleção. Talvez seja um sinal disso, né? As pessoas não perguntam sobre seleção porque elas também sintam que não seja mais tão importante como já foi. Mas eu acredito que isso tem um espaço enorme aí para a gente resgatar esse orgulho, né? Eu me lembro de um cara no rádio dizendo, o Valdir Amaral dizendo, não, a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Porra, pátria de chuteiras, né? Aquela coisa do comunicador do rádio de antigamente, que aquilo era um contador de história, né? Ele falava para você e você via pelo rádio, você via e ouvia pelo rádio. Rapaziada, deu pra ver aí que o BAP tá vindo, assim,
bem forte, né? Não só pelas pessoas que estão com ele, mas também mostrando uma segurança, né? De que está tudo planejado. Isso é muito importante porque para assumir o Flamengo e não ter planejamento, né? Chegar lá para saber o que vai fazer ainda, o Flamengo já é uma máquina que está rodando em rotação alta. Se chegar um despreparado, ele até pouco tempo estava junto com a direção, então ele sabe muito bem o que está acontecendo lá. Ele tem as divergências dele com o Landim, com os outros ali, e esperamos que o Flamengo que seja vencedor nesse sentido, porque quem for o presidente eleito, que faça realmente um bom trabalho, que mantenha o Flamengo na linha, né, financeiramente, não gaste mais do que receba, e também que o estádio possa sair de uma maneira criativa, inteligente, né? A gente espera que isso realmente possa acontecer. A gente vai ficando por aqui. Diz aqui nos comentários o que você achou da entrevista do BAP, se você acha que ele é realmente um cara mais preparado para ser o presidente aí. E não deixe de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Isso vai nos ajudar muito aqui no YouTube. Valeu, um abraço.